O milagre é a manifestação do poder de Deus. A mulher do fluxo de sangue, Lázaro e tantos outros personagens bíblicos vivenciaram o milagre em suas vidas. Deus transformou a história, os trazendo da morte para a vida, da angústia para a paz. Hoje você pode se tornar um operador de milagres nas mãos de Deus. Servir ao próximo com amor é o milagre que Jesus quer realizar através de você. Ao abraçar uma pessoa que está deprimida, ao ajudar o necessitado, ouvir aquele que se sente sozinho e sem direção, faz de você um servo disposto a amar e levar um milagre para alguém. Muitas pessoas estão sofrendo, sem rumo na vida, porque não conhecem o milagre da paz e da alegria que Jesus tem para oferecer. Em todo o tempo em que o Senhor passou na terra, fez cegos enxergarem, coxos andarem, e agora chama você para seguir os passos dele e para mudar a sua história, realizando milagres através da sua vida. Tudo o que nós planejamos, tudo o que nós sonhamos, tudo o que nós almejamos para a nossa vida, precisa ser alicerçado pela nossa fé. Quando você não crê, quando você não confia, certamente as coisas não vão acontecer como você esperava. A fé é, na verdade, a certeza das coisas que não se veem. Aquele homem não via, era um cego, diz a palavra. Mas ele esperava, ele clamava. E ele foi até o Senhor Jesus e recebeu a cura. Uma pessoa, quando não tem fé, ela murmura, ela reclama, ela desiste no meio do caminho. Ao passo que alguém que crê em Jesus, alguém que espera em Jesus, mesmo passando por situações complicadas, ele levanta a sua cabeça e segue adiante, porque ele crê naquilo que Deus pode fazer ao seu favor. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Certamente o cristianismo não teria nenhum sentido se nós não vivêssemos pela fé. Portanto, nós vivemos, ou devemos viver, devemos caminhar, devemos nos mover crendo naquilo que Deus já está fazendo em nossa vida. Se você não tem fé, você vive ou se torna uma pessoa ansiosa, depressiva e, na verdade, perturbada. Por quê? Porque você não tem certeza das coisas que vão acontecer. A Bíblia nos fala a respeito de um cego. O ceguinho nós conhecemos como sendo o cego de Jericó. Esse cego foi há 2000 anos atrás. Um homem que estava assentado à beira do caminho, e diz a palavra que a única coisa que ele tinha era uma capa. O seu bem mais precioso era uma capa que ele carregava nas suas costas. Ele estava assentado à beira do caminho, e a palavra é muito clara, muito explícita, diz que ele estava mendigando. Eu começo a perguntar, quais são os cegos de Jericó nos dias atuais? Eu não estou falando de pessoas que não conseguem enxergar nada com os seus olhos carnais, mas existem milhares e milhões de pessoas que são cegas para uma porção de circunstâncias da sua vida. Existem pessoas que não conseguem enxergar o que Deus está fazendo na vida dela, e Deus está fazendo. Existem outros que não conseguem enxergar a sua saúde, por isso acaba destruindo a sua saúde. Existem pessoas que não conseguem enxergar o esposo, mulheres que não conseguem enxergar o esposo que tem dentro de casa e despreza o esposo, ou não enxerga a esposa e despreza a esposa, ou filhos que não enxergam os seus pais e acabam desprezando. Por quê? Porque não está enxergando.
Tem pessoas que não conseguem enxergar a paz à sua frente, ou não conseguem enxergar a possibilidade de uma vida melhor. Quantos não enxergam coisas novas? Por quê? Porque estão cegos pelas tradições, pelas situações da vida. Outros não enxergam os talentos daqueles que estão ao seu redor. Por quê? Porque se tornou uma pessoa orgulhosa, egoísta, e não é capaz, ou invejosa, e não consegue enxergar os talentos que aqueles que estão do seu lado possuem. E nós perguntamos qual a causa. Às vezes nós tratamos ou buscamos tratar os problemas, tratamos das feridas, mas nem sempre buscamos por que é que alguém se tornou dessa forma. O que fez com que alguém se tornasse um cego? São tantas as situações. Tantos não tiveram pais amorosos. Quantas pessoas não tiveram e acabaram se tornando cegas espiritual? Quantas pessoas não tiveram felicidade, não tiveram alegria? Teve uma infância miserável e acabou se tornando um cego, porque tudo que ela enxerga é miséria à sua frente. Outros, em função das competições predatórias, ou em função das perdas ou frustrações, se tornaram pessoas completamente cegas, que não conseguem enxergar uma nova possibilidade na sua vida, não conseguem ver coisas novas. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos fala a respeito de um homem que era cego, abandonado pela sociedade, deixado à beira de uma estrada. Eu não sei se você consegue imaginar o que é isso. Alguém que desde a sua nascença, desde que nasceu, nunca foi independente. Estava sempre dependendo das outras pessoas para conduzi-lo à escola, para levá-lo para a casa dos parentes, para ir a qualquer lugar. Aquele homem era verdadeiramente um dependente das pessoas que estavam ao seu lado, para vestir, para se alimentar, para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque ele se encontrava em uma total escuridão, ou seja, ele vivia em um mundo de trevas. Mas a palavra nos ensina que Jesus é a luz do mundo. E ainda que você não esteja enxergando ou vislumbrando as coisas que podem acontecer, ou aquilo que Deus tem para a sua vida, sabe, querido, existe uma possibilidade, existe uma esperança. Você pode começar a enxergar. Sabe o que aconteceu? A palavra nos fala que alguém chegou para aquele homem que se chamava Bartimeu e ia falar para ele: Bartimeu, olha, é o seguinte, tem aí um filho, um descendente de Davi, ele é o Filho de Deus. Onde esse homem passa, esse homem cura os enfermos, ele cura os paralíticos, ele faz os cegos enxergar. Olha, Bartimeu, ele fez até mesmo mortos se levantarem. E Bartimeu, ele começou a crer no fundo do seu coração. Por quê? Porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Isso significa que, ouvindo a palavra de Deus, a sua fé é fortalecida, a sua fé é consolidada. Bartimeu ouviu dizer que aquele homem se chamava Jesus. Então foi gerado, foi gestado do mais profundo do coração de Bartimeu a respeito de um homem que podia resolver o problema dele, que podia fazer com que ele saísse dessa escuridão, que podia fazer com que ele saísse daquele mundo de trevas. Eu não sei se você está me ouvindo, mas eu quero te dizer que existe alguém que pode mudar radicalmente a sua história. Será que você me ouviu?
existe alguém que pode mudar a sua família, existe alguém que pode mudar essa situação de miséria, essa situação de infelicidade. Filha, existe alguém que pode mudar essa sua situação de frustração. E Bartimeu ficou sabendo que Jesus ia passar por um determinado lugar. Certamente ele levantou mais cedo, pegou a sua capa, o único bem que ele tinha, e se assentou nas margens daquela estrada. Ele dizia consigo: a hora que eu ouvir que Jesus estiver passando, eu vou chamar a atenção para que ele venha me curar. Bartimeu foi fortalecendo, irmã, ele foi fortalecendo essa convicção no mais profundo do coração dele. Bartimeu foi firmando na sua fé. Ele disse assim: se ele cura a outros, ele pode curar a mim também. Se ele fez isso com outros, ele vai fazer comigo também, porque eu sei que ele é uma pessoa que tem compaixão, e é exatamente por isso que ele tem curado tantas e tantas pessoas. Mas o interessante é que Bartimeu, assentado à beira da estrada, de repente houve um barulho, as pessoas estavam passando, ele se informou: o que é que está acontecendo aqui? Alguém disse assim: Bartimeu, é Jesus quem está passando por esse lugar. E Bartimeu imediatamente começou a gritar, Bartimeu começou a fazer barulho, Bartimeu começou a chamar a atenção de Jesus, diz aqui a palavra, mas as pessoas tentaram silenciar a Bartimeu. Querido, entenda o que eu vou te dizer. A primeira coisa que um cego precisa tomar conhecimento é que ela não está enxergando nada. Ela precisa ter a humildade para reconhecer que precisa de cura, que precisa de melhora. Se você não reconhecer que você precisa mudar as situações da sua vida, se você não tiver a convicção de que você precisa mudar, se você não tiver a humildade de começar a clamar e a dizer assim: eu preciso mudança, eu preciso transformação. Querido, isso acontece a partir de dentro de você. Por quê? Porque transformação, anote aí, transformação é uma porta que se abre por dentro. Transformação, meu querido, não é algo que vem de fora. As mães às vezes tentam transformar o filho, não é verdade? Na paulada, não é verdade? Às vezes tenta transformar a força. Não vai transformar. Existem algumas esposas que querem transformar o esposo, ou o esposo quer transformar a esposa, mas no cacetete, não funciona. A transformação, preste atenção, ela é uma porta que se abre por dentro. Por isso que a palavra de Deus diz que: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, eu entrarei e cearei contigo. É a própria palavra de Deus. Mas as pessoas tentaram calar a Bartimeu. As pessoas tentaram fazer com que ele permanecesse ali, parado, assentado. Mas ele continuou a clamar. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. O primeiro passo que ele tomou foi começar a clamar, começar a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, faça algo por mim. E a palavra nos fala que aquele que vai até o Senhor Jesus, de forma alguma você será rejeitado. Se você vai, se você clama com um coração sincero, se você pede ao Senhor: Deus, eu preciso, eu quero, Senhor, por favor, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Seja qual for a sua situação, mediante o seu clamor, Deus entrará com providência na sua vida. Por quê? O caderno de Romanos, capítulo 10, verso 12, diz assim: o mesmo é o Senhor de todos, rico para todos aqueles que o
invocam. Se você invoca pelo nome do Senhor, se você clama ao Senhor, Deus entrará e fará um milagre em sua vida. Bartimeu gritava: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, eu preciso do Senhor, tende compaixão de mim. Você sabia que Jesus sempre ouve um clamor sincero? Jesus sempre ouve aquilo que você clama a Ele, que você pede a Ele. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim, eu te responderei. Você pode clamar ao Senhor, e diz mais, diz assim: e farei e esclarecerei a você coisas grandes que você ainda não sabe. Mas o verso de número 50 diz que Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho com uma capa. Interessante, porque as Escrituras mencionam essa capa. Parece que era o único bem que esse homem tinha, era uma capa. Uma capa que certamente ele usava quando chovia. Ele se cobria com aquela capa. Uma capa que quando ele ia dormir, certamente ele forrava o chão e se deitava sobre essa capa. Mas eu imagino que essa capa também podia ser algo ou um objeto que quando ele estava amedrontado, ele se escondia por trás dessa capa. E a palavra de Deus, ela narra, está escrito aqui, que ele tinha uma capa, e quando Jesus o chama, sabe o que ele faz? Ele lança fora essa capa, ele abandona essa capa, ele diz assim: eu não preciso mais dessa capa. Você sabia que cada um de nós, às vezes, carregamos algumas capas, e nós nos escondemos por trás dessas capas, imaginamos que essa capa é a nossa salvação, mas não é. Imaginamos que é a proteção, mas não é. E aí, quando nós deparamos com Jesus nos chamando, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos tornarmos independentes de algumas coisas velhas. Quem sabe você esteja carregando uma capa, talvez seja a capa da mendicância, de algumas coisas, talvez seja a capa das preocupações, não é verdade? Talvez seja a capa da tristeza. Deus não quer que você carregue mais essa capa. Talvez seja a capa da incredulidade, talvez seja a capa do desânimo, da falta de força para viver. Talvez alguém tenha colocado sobre a sua vida uma capa para te encobrir de alguma coisa. E esse é o tempo de você lançar fora essa capa para chegar até Jesus. E Jesus pergunta para aquele homem: o que você quer que eu te faça? Essa pergunta, meu irmão, é uma pergunta que é feita a cada um de nós hoje. É o que Deus nos pergunta hoje: o que você quer que eu te faça? O que é que você pode responder a Deus? O que você quer? O que é que você está precisando? Deus quer que você tenha definido no seu coração o que é que você quer, o que você está precisando. E aquele homem, numa resposta daquilo que é óbvio, daquilo que é claro, ele falou assim: Jesus, eu quero ver. Jesus, está definido para mim, eu preciso ver. E sabe o que Jesus fez? Jesus diz aqui, no verso de número 52, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé abriu uma porta à sua vida. A tua fé te liberou das trevas. A tua fé está trazendo a você um recomeço. A tua fé está trazendo a você uma nova história. A tua fé está mudando radicalmente a sua família. A sua fé está trazendo a você uma cura. E a palavra nos diz que ele viu, ele começou a enxergar
E ele começou a seguir a Jesus pelo caminho. Sabe, queridos, essa palavra é uma palavra para mim e é também uma palavra para você. Eu não sei se você crê no que eu disse. Eu não sei se você aceita essa palavra sobre a sua vida. Se você crê, coloca a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia eu entrego a minha vida em tuas mãos. Diga assim: a partir de agora, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador. E como aquele cego, diga assim: como Bartimeu, eu quero seguir os teus caminhos por toda a minha existência. Amém, amém.